Conheça Jesus é o tema que a gente está usando pela manhã, baseado nesse livro, Conheça Jesus. Esse é um folheto do livro que você está recebendo, mas nós temos o livro também, Conheça Jesus. E esse livro você encontra no nosso aplicativo, gratuitamente, com a permissão da chamada da meia-noite, você pode baixar esse livro e usar esse livro para a sua vida, edificação pessoal e também para enviar de presente para pessoas. É um livro totalmente evangelístico, assim como o folheto que você está recebendo, bem resumido, e o livro um pouco mais, com muitas mais informações. À noite nós estamos fazendo aqui as mensagens temáticas com os mesmos temas que tem no Evangelho de João, no nosso livro do estudo, o Relacionamento Discipulador 1, que é o estudo de João, usado já há muitos anos pela Igreja Batista. E o segundo tema dele é: Jesus é a luz para o meu caminho. Ele é a verdade que nos liberta, foi a que a gente viu semana passada, e hoje Jesus é a luz para o nosso caminho. Por que esse tema é importante? E você vai ver que depois de toda essa série de mensagens, quando a gente fizer o treinamento, foi só um complemento de tudo que a gente está vendo aqui. A gente está usando os versículos que é usado no estudo, a gente está usando algumas coisas que são usadas. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Você vai ter depois só um momento de revisão. Todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos o que é andar no escuro. Você já tentou fazer alguma coisa no escuro na sua casa? Com certeza você foi mal sucedido. Né? Principalmente se a casa tiver escada. Aí então é um perigo dobrado. Né? A gente toma alguns tombos, bate algumas coisas, usa o dedinho abençoado. Principalmente no escuro a gente consegue algumas coisas que a gente não conseguiria no claro. Seja fisicamente, muitas pessoas estão andando no escuro, seja emocionalmente, ou seja também espiritualmente. No escuro tudo é incerto. Você não sabe onde pisa, você não sabe o que está à sua frente, e de qualquer forma que você tome cuidado, qualquer passo pode ser perigoso. Porque você está no escuro. Você não tem ideia do que está à sua frente. Da mesma forma, a vida sem Jesus é como você andar numa sala totalmente escura, tentando achar o caminho certo, por a tentativa e por erro. Andar sem Jesus é andar no escuro. Caminhar com a vida sem Jesus é caminhar numa vida na escuridão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é a luz para o seu caminho hoje. Ele é a luz que pode iluminar os seus passos. Ele é a luz que ilumina o seu caminho. E tem um versículo para esse tema. É João 12:46. Vamos ler juntos? Quem está falando isso é Jesus. Jesus está falando sobre sua missão no mundo. E ele descreve-se como a luz que ilumina o caminho para aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado, na ignorância, na separação de Deus. E as trevas aqui, nesse versículo, simboliza o estado de alienação espiritual, onde as pessoas não conseguem perceber a vontade de Deus, a ação de Deus. A Bíblia diz que elas estão cegas espiritualmente. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. É por isso que muitas vezes a gente ama aquela pessoa, a gente tenta falar, mostrar a verdade, mas ela não entende, ela está cega espiritualmente. É como se estivesse surda, não consegue entender. Assim era eu e você antes de conhecer a Cristo. E depois que há o encontro com Jesus, a gente fica: por que eu não vi isso antes? Por que eu não aceitei antes? Por que eu não experimentei isso antes? Por que demorei tanto para tomar essa decisão? As trevas aqui então mostram isso, de pessoas que vivem sem direção, em confusão, em sofrimento. E a luz de Cristo, ela é revelação, a revelação de Deus, da verdade de Deus, que liberta as pessoas que estão na escuridão. Por isso Jesus fala: eu vim ao mundo como luz, para iluminar o caminho. E todo aquele que crê em mim, esse não permanece nas trevas, na separação eterna, no pecado. Quem crê em Jesus é guiado por essa luz, não vive mais na escuridão espiritual.
Essa passagem nos chama a refletir sobre onde nós estamos colocando a nossa confiança, onde nós estamos buscando orientação na luz de Jesus, ou em fontes que não são tão confiáveis assim. Em momentos de dificuldades, em momentos de dúvidas, em momentos de desesperança, muitas pessoas estão batendo em várias portas, mas só Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho, que mostra direcionamento, que mostra um caminho seguro para seguir. A fé em Jesus nos tira das trevas da ignorância, das trevas do pecado, nos leva à clareza da verdade e a viver uma vida em paz com Deus. E por que nós precisamos saber disso, se já somos crentes? Porque talvez há pessoas convivendo com você hoje, que estão nas trevas, e você tem a luz de Cristo. E você conhece Jesus, que é a luz, que pode iluminar o caminho dessa pessoa. E nós podemos levar a essa pessoa o caminho da luz. Devemos buscar essa luz, viver de acordo com ela, para não sermos influenciados pela escuridão do mundo. Há um outro texto sobre esse tema, muito conhecido, que é João 8,12. Vamos ler juntos? Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Quem é a luz do mundo? Jesus. Tenha dúvida disso. É Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem segue Jesus, quem obedece às suas palavras, quem segue os seus ensinos, quem é discípulo desse mestre, não anda em trevas. Tem a luz da vida. Jesus afirma categoricamente que Ele é a luz do mundo. Ele não está dizendo, eu estou trazendo uma luz para o mundo. Eu sou uma das luzes. Não, eu sou a própria luz, eu sou a fonte de luz. Eu sou aquilo que é essencial para você ter vida. Vida com propósito, vida com certeza do que você está vivendo. Ao seguir Jesus, a pessoa passa a viver de acordo com a verdade, com os princípios da palavra de Deus. Essa luz aqui não refere a uma iluminação intelectual, não. Mas quando Jesus está na nossa vida, há uma transformação em nosso ser. Há uma transformação em nossa vida. Tudo aquilo que era trevas, escuridão, passa agora a ser luz. É por isso que tem mudança. É por isso que a nossa camiseta da junta é a Jesus Transforma. O irmão está com a camiseta ali. Vem cá, irmão, rapidinho. Vem fazer a propaganda aqui da camiseta. Corre aqui, Flávio. É o irmão mesmo que mandou vir com o uniforme. Olha aqui. Jesus, porque Ele é a luz. E é por isso que você conhece pessoas que antes de Jesus eram de uma forma. Depois de Jesus, essa pessoa é completamente diferente. Porque ela foi transformada. Obrigado, irmão. Combinamos, deu certinho, você viu? Ela foi transformada. Ela não foi só mudada. Não foi seguir um manual de pode ou não pode. Por isso que na Igreja Batista, quem está na classe de novos membros ou do batismo, não vai receber uma listinha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aqui na Igreja Batista não tem isso. Porque nós cremos que é o Espírito Santo que vai mostrar o que pode e o que não pode. É uma mudança e uma transformação interior, de fora para dentro. É uma mudança onde as pessoas não vão ser as mesmas. Os hábitos antigos não existem mais. Mesmo que venham as tentações, elas não vão existir mais. Porque agora são novos hábitos, novos jeitos de pensar, novas habilidades, novas companhias, novos lugares que vão ser frequentados. Porque Jesus transformou essa vida. E por isso que causa admiração em algumas pessoas. Eu conhecia Ele. Não era assim. E na família principalmente. Talvez a gente não tenha ideia da transformação que acontece dentro de casa. Porque as pessoas nos conhecem. O lugar que as pessoas mais nos conhecem é dentro de casa. E de repente aquela pessoa que era estourada, agora ela está mais calma. Agora ela ora pedindo a Deus a direção, em vez de ficar todo atribulado, preocupado, ansioso. Porque Jesus, a luz, está em nós, nos muda, nos transforma.
A aplicação prática desse versículo é que nós precisamos lembrar que Jesus, Ele traz a luz. Quando andamos com Jesus, a nossa visão espiritual se torna mais clara. Uma das ações do Espírito Santo é trazer iluminação da palavra de Deus. A vida para de ser confusa, porque agora a gente tem direcionamento, a gente não segue mais o coração. A luz de Cristo traz direção em meio à escuridão do mundo, transforma a nossa vida de dentro para fora. Ambos esses versículos que nós usamos até aqui nos mostram a necessidade de seguir Jesus para sair das trevas, da escuridão. É só com Jesus. É por isso que não tem como andar com Jesus, a luz de Jesus, e continuar vivendo nas trevas. Comportamentos das trevas, da obra da carne. A luz de Cristo nos leva a uma vida de propósito, direção, de paz. E ao seguir Jesus e confiar na sua palavra, a gente experimenta a verdadeira luz que vai trazer para você clareza, esperança, propósito. Mas em nenhum momento Jesus fala que ao andar seguindo Ele, que é a luz da vida, a gente vai deixar de ter problemas. Porque esse mesmo Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, será a luz da vida. Ele também diz, no mundo vocês terão muitas riquezas. Aleluia, não é? Muitas. Cadê o glória? Ninguém dá glória a Deus quando é muitas aflições, né? Quando é riqueza, prosperidade. Né? Vocês terão muitas aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente não está sozinho. E a gente consegue vencer esse mundo que jaz no maligno, porque nós temos a luz do mundo caminhando conosco. Ao seguir Jesus e confiar na sua palavra, nós nunca vamos nos sentir perdidos, confusos. Vamos continuar aguardando. Vamos continuar caminhando. Você está seguindo Jesus? Ou você ainda está andando na escuridão das suas próprias decisões? Seguindo o seu próprio coração? Seguir a Jesus é andar com Ele, tendo Ele como seu guia diário. Ele vai mostrando a direção para você. É por isso que quando a gente aceita Jesus, nós não aceitamos Jesus só como Salvador. Nós reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas. E quando eu digo Senhor, agora Tu és o meu Senhor, eu estou dizendo, Jesus, agora o Senhor está na direção. O Senhor está no controle. O Senhor é meu guia. Não há mais nenhum outro que vai ser o meu guia a não ser o Senhor. Não há mais nenhum que vai ter controle da minha vida a não ser o Senhor. É o Senhor. E aí quando nós falamos e declaramos isso e vivemos isso, a gente vai conseguir compreender melhor aquela palavra de Paulo. Tudo que para mim antes eu considerava como valioso, importante, poderia me gloriar nessas coisas, eu considerei como esterco. Porque para mim o importante é ganhar a Cristo. E eu vivo para Cristo. Portanto, quando ele fala dessas trevas aqui, nesses 2 versículos, nós precisamos entender o perigo de andar nas trevas. E o 12:35 fala sobre isso. Vamos ler juntos? Por um pouco. Jesus, nesse versículo, ele está advertindo as pessoas sobre a urgência. Ele está falando sobre o tempo limitado que as pessoas têm para andar na luz de Deus, enquanto ele está fisicamente entre elas. Jesus sabia que o seu tempo na terra estava chegando ao fim, e as pessoas precisavam aproveitar o momento em que a luz estava ali ao alcance delas, para elas poderem andar nessa luz. E o termo andar nas trevas se refere àqueles que vivem sem direção, sem orientação. E a gente pode dizer que hoje também o tempo está curto. Nós precisamos, como igreja, entender a urgência que nós temos de levar o Evangelho às pessoas, porque os dias são maus. Jesus está voltando. E nós estamos nos últimos dias. Talvez nós sejamos como os discípulos, esperando a volta de Jesus, e não seja na nossa geração. Mas nós cremos que Ele está voltando. E enquanto nós não temos certeza de quando será, nós precisamos urgentemente mostrar a essas pessoas que estão nas trevas que o tempo delas é muito curto, que elas precisam conhecer a Jesus, andar na luz com Jesus.
Porque seja a volta de Jesus ou a morte, um dia isso vai chegar para nós e vai chegar para todos. E essas pessoas precisam andar na luz enquanto há oportunidade. Hoje a luz de Cristo está disponível. A sua presença física não está mais aqui entre nós, não podemos vê-lo e tocá-lo. Mas Ele prometeu que estaria conosco quando houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome. E nos trouxe o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Portanto, assim como aqueles que estavam ouvindo Jesus naquela época, nós também estamos hoje ouvindo a palavra e entendendo que a luz de Cristo ainda está disponível, mas não temos tanto tempo assim para aproveitá-la. Temos que alertar as pessoas e mostrar às pessoas que a decisão delas por Cristo não é amanhã, é hoje, é agora. Não é para deixar para amanhã, é agora. A vida é curta. A oportunidade de conhecer a Cristo, seguir e viver com Jesus é agora. Geralmente, para mim, momentos de velórios e cemitério tem sido um momento de reflexão sobre a vida. Mesmo sendo um momento muito difícil na segunda-feira aqui, como eu fui abençoado no tempo aqui no velório, os testemunhos. E eu lembro que em Guariba, Jundiaí também eu tive essa oportunidade de caminhar no meio do cemitério e andar entre os túmulos. E eu gosto muito de olhar as informações que tem nas lápides. O nome da pessoa, a data de nascimento, um traço e a data de falecimento. E aí eu fico olhando quantos sonhos ali, quantas pessoas cheias de dons, de oportunidades, quantos que tiveram tantas oportunidades financeiras, oportunidades profissionais, mas a vida daquela pessoa se resume somente a um traço. Data de nascimento, traço, data de falecimento. A nossa vida é esse traço. E o que você está fazendo com esse traço? Essa vida que é curta, essa vida que é única, essa vida que é breve, que passa assim, rapidamente. Nós já estamos em setembro. Olha como passou rápido esse ano. E muitas vezes a gente deixa de entender isso. Que essa vida, ela é única. Ela vai ter fim. E eu preciso aproveitar essa vida para poder tomar a decisão mais importante que eu tenho para tomar, que é minha decisão pessoal com Jesus. Com quem eu vou casar, qual a minha profissão, onde eu vou morar, são decisões importantes, mas a mais importante é o meu destino eterno. E somente com Jesus eu vou ter certeza que eu vou estar no céu para todo sempre, que eu vou estar na luz de Jesus para todo sempre. Eu devo viver de acordo com essa luz, a luz que Ele oferece. Por isso, olha o que Ele diz. Todo aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Está iludido, está perdido. Vamos ler juntos esse versículo? Esse é o julgamento. Pode continuar. Graças a Deus que isso é só no tempo de Jesus, não é? Jesus veio ao mundo, as igrejas estão aí todas de portas abertas, mas hoje os homens não amam mais as trevas do que a luz, não. Hoje os homens amam Jesus. Ou será que continua a mesma coisa? É só você andar pelas ruas, né? Sim, temos muitas igrejas de portas abertas, graças a Deus muitas cheias, mas ainda temos muitos bares. Ainda temos muitos lugares de prostituição também de portas abertas. Ainda temos muitos lugares onde as pessoas estão nas trevas, se entregando às trevas. Ainda temos em muitas esquinas pessoas se drogando e vendendo drogas. E muitas pessoas que ainda estão perdidas nas trevas dos jogos, nas trevas de prostituição, nas trevas dos vícios, nas trevas da infidelidade. O julgamento é esse. A luz, Jesus, Ele veio para todos. Mas os homens, inclinados ao pecado, estão amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. A inclinação deles ao pecado.
E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por isso que eles não querem estar com Jesus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vai ver o quanto a gente é imperfeito, o quanto a gente tem que corrigir algumas coisas. A treva aqui é uma metáfora para a moralidade corrompida. Aqueles que escolhem viver no pecado, em vez de submeter à vontade de Deus, seguir a lei de Deus. Quem pratica o mal, ele tem um interesse pessoal em evitar a luz, porque a luz vai expor as suas ações erradas. E ele não quer exposição, ele quer continuar seguindo o seu coração. Mas quando a gente apresenta Jesus, o primeiro ponto para apresentar Jesus no Evangelho, num plano de salvação, é dizer para a pessoa o quê? Você pecou. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. E quando a gente aponta o pecado, a pessoa é exposta ao que de fato ela é. E para corrigir o pecado, ela tem que reconhecer o seu pecado. Por isso esse versículo nos desafia a examinar as nossas motivações, atitudes em relação à luz de Cristo. A luz não ilumina apenas o que há de bom em nós, mas também mostra de forma clara as nossas falhas, os nossos defeitos, o que precisa ser corrigido. Por isso que é importante a leitura da palavra. Eu não sei quantos têm tido essa experiência ao ler a palavra. E ao ler a palavra você vê Deus mostrando você algum comportamento, alguma ação, alguma palavra que precisa ser corrigida. E como é bom ser corrigido por Deus. A palavra diz que quando nós somos disciplinados pelo Senhor, Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem, por isso que Ele nos corrige. A luz ilumina então as nossas vidas. Esse texto é um chamado à transformação. Um convite para nós abandonar o pecado. Mas estamos dispostos a abandonar as trevas, mesmo exposto à luz. Quantas pessoas hoje querem as bênçãos de Deus, querem tudo que Deus pode oferecer a ele, mas quer continuar andando nas trevas. Talvez você já ouviu isso, do crente Raimundo, lembra disso? Já ouviu isso? O pé na igreja e o pé no mundo. Não tem como ficar em cima do muro, irmãos. Não tem como. A gente tem que ter compromisso com Deus. Muitos rejeitam Jesus, não porque o não conhecem, mas porque não querem abandonar os seus pecados. Querem continuar vivendo nos seus pecados, nesses prazeres que eles estão achando que está bom para eles. É por isso que eles amam mais as trevas do que a luz. Não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Já percebeu que a grande maioria das coisas podres do pecado no ser humano acontecem, algumas delas muito mais à noite? É só você andar à noite pelas ruas das cidades, e não só São Paulo, e você vê uma realidade que talvez de dia você não vê. Infelizmente em São Paulo, alguns lugares até de dia você já vê essa realidade. Esses dias eu fui cortar a Marginal Tietê e entrei por dentro de São Paulo num lugar. Misericórdia, Senhor. Né? Aquele monte de mulheres e de homens se prostituindo 3 horas da tarde. Portanto, essas pessoas não vêm até Jesus porque não querem que as suas obras, o seu pecado seja exposto. Quais são as áreas da sua vida que você tem escondido da luz de Cristo e você não tem permitido que Ele trabalhe? Querido, não brinque com as trevas. Uma vida fora da luz de Jesus é vulnerável. É por isso que, continuando o texto, nós vamos ver que a luz de Jesus, ela revela o nosso coração. Vamos ler junto? Não. Esse versículo vai descrever aqui uma característica única de Jesus, a sua onisciência. Ele não precisava que ninguém revelasse a ele a natureza do ser humano, as intenções do coração do ser humano, porque ele já sabia o que estava dentro de cada pessoa. A frase "o que havia dentro do ser humano" se refere a um conhecimento profundo que Jesus tem da pessoa, do ser humano.
Ele conhece quais são os seus pensamentos, Ele conhece quais são os seus desejos, Ele conhece quais são as suas motivações, Ele conhece quais são as suas intenções. É por isso que para nós, dos homens, um do outro, a gente consegue esconder. Mas de Deus, não, querido. De Deus a gente não esconde. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos, não pelas nossas ações externas, mas pelo que está no nosso ser, no nosso íntimo. Hoje nós conhecemos uns aos outros pelo que vemos de forma externa. Ele nos conhece internamente. Ele sabe quem é o pastor Oswaldo, não pelo que vocês veem externamente, mas ele sabe quem é o pastor Oswaldo porque ele conhece meu coração. Ele conhece minha mente. Ele sabe quais são as minhas intenções. Ele sabe quando eu sou falso, quando eu sou verdadeiro. Entre nós é difícil a gente identificar isso. Mas Deus sabe. Jesus não precisava que ninguém o instruísse ou avisasse ele sobre o comportamento de alguém. Ele era plenamente consciente disso. Esse versículo nos lembra da onisciência de Jesus, o desafio que nós temos de viver de uma forma santa, porque dele não tem como esconder nada. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está no seu pensamento. Devemos, portanto, viver de forma autêntica. E João 8:24. Vamos ler juntos? Se você não crer em Jesus, vocês vão morrer nos seus pecados. Se vocês não crerem no eu sou. Esse é um versículo com uma declaração sobre a necessidade de crermos em Jesus. E a frase eu sou aqui é de grande importância. Remete lá a Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Nosso Deus, Ele é o eu sou. Jesus, Ele é o eu sou. Hoje na classe de novos membros, olhando para a nossa declaração doutrinária da convenção, a gente estava olhando sobre a Trindade. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há uma grande confusão para algumas pessoas achando que nós batistas não temos o Espírito Santo, não temos doutrinas, não cremos. É uma igreja fria, gelada. E a gente estava tendo a oportunidade de mostrar aos irmãos o que nós cremos, o que está nas nossas declarações doutrinárias. O que nós cremos sobre Deus, sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Todos os seus atributos, Jesus sendo homem e Jesus sendo Deus. Nós temos esse eu sou conosco, o Deus encarnado, o Salvador, enviado para redimir a humanidade. O Filho de Deus, o Salvador, o único, que oferece salvação às pessoas. A fé verdadeira em Jesus vai além de uma crença superficial. Por isso as pessoas precisam tomar a decisão de seguir a Jesus. Porque permanecer nas trevas é um caminho de separação eterna. Portanto, hoje a decisão está diante das pessoas. Ou permanecer nas trevas, ou andar na luz. E a gente repete o mesmo versículo que a gente já usou. João 12:46. Eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Sabe a coisa mais linda? Que assim como Deus usou alguém para que o Evangelho chegasse até você, e você tivesse contato com a luz de Jesus, hoje Deus quer usar você para alcançar a vida de alguém. Deus quer usar você para levar essa luz, a luz de Jesus, a alguém que ainda está nas trevas. Mas talvez você está aqui nesta noite e precisa tomar essa decisão. Porque nesse versículo Jesus se apresenta como a luz do mundo. Jesus aqui fala que Ele é aquele que é a revelação de Deus, que vai iluminar o seu caminho da escuridão, da ignorância e do pecado. Ele está dizendo qual o propósito da vinda dele neste mundo. É tirar as pessoas da escuridão, das trevas, do pecado. E só em Jesus. Não é uma religião. Não é uma igreja, é Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. Eu vim ao mundo como luz. A missão de Jesus
era a natureza, revelar a natureza de Deus e a verdade sobre a salvação. Ele não apenas é uma luz momentânea, que vai te trazer algo momentâneo. Ele é a luz que traz para você paz e alegria eterna. Todo aquele que crê nele não permanece nas trevas. O caminho para a vida plena com Deus é só em Jesus. Só em Jesus. E se você já teve esse privilégio de conhecer e de andar nesse caminho, de andar na luz, hoje nós temos a responsabilidade de mostrar essa luz onde nós estamos. E é por isso que o melhor ambiente para mostrar a luz de Cristo é onde não tem crente. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, ora por mim. Eu estou trabalhando num ambiente que não tem crente nenhum, pastor. Tão difícil. Eu falei: irmão, glorificar a Deus. É o melhor lugar para você mostrar que você é crente. O pior lugar para trabalhar, irmão, onde só tem crente, só vai ter fofoca. Agora, onde não tem crente, é a oportunidade de você ser luz. Eles estão olhando para você. Eles estão olhando para as suas atitudes. Eles estão olhando para o seu comportamento. Eles estão olhando para a forma como você reage às brincadeiras. Lá no nosso Novos Voluntários, uma pergunta foi feita: pastor, e quando na rodinha eles fazem aquelas piadas imorais? Foi: você se posiciona. Olha como vocês estão tratando desse tema, e esse tema eu não compartilho. Vou me retirar, depois a gente volta e continua conversando. Quando a gente se posiciona, irmãos, eles respeitam. Eles respeitam. Quando a gente não se posiciona, a gente entra na brincadeira e está lá o crente brincando das piadas imorais na rodinha de serviço. Eles vão olhar para nós e falar: mais um. Que crente que é esse? Que diferença está fazendo? Cadê a luz? Cadê o sal que salga? Portanto, querido, em alguns momentos a gente tem que se posicionar. Em alguns momentos tem que ser chato, sim, mas sem desrespeitar, sem humilhar, só mostrar que a gente é diferente, que a gente se diverte de uma forma diferente. Que talvez vão olhar para você e vão falar assim: aí, esse final de semana como foi? Bebeu todas? E a gente tem vergonha de falar assim: eu não bebo, eu não preciso beber. Minha alegria, minha paz vem de outros lugares, vem de outras coisas. Quando eu e Luciana casamos, nós fizemos e tomamos uma decisão de que não teria bebida alcoólica no nosso casamento. Minha família todinha era não cristão, eles não eram cristãos. O pai da Luciana é pastor. E o lugar que eu trabalhava, todo mundo não crente. E a gente entregava os convites, eles vinham: aí, Chiquitério, vai ter que cerveja lá? Eu falei: vai ser Antártica. Que era o refrigerante Antártica. Eu não menti, né? Falei: vai ter Antártica, mas Guaraná. Não é cerveja. Foi difícil, pensa que foi fácil para a família, mas foi o primeiro que a família presenciou que não teve, porque a gente não abriu mão do que a gente acreditava. E a gente se posicionou e respeitaram. E não deixou de ser um lugar gostoso, de festa, de comemoração. Porque em alguns momentos a gente tem que mostrar para as trevas que nós somos luz, que nós somos diferentes. E a gente não precisa ter medo e vergonha de se posicionar, porque essas pessoas estão andando nas trevas, sem direção, sem luz. E quando a gente se posiciona, elas olham e vão falar assim: poxa, eu queria ter essa mesma coragem, eu queria viver como ele. Jesus então oferece uma saída real das trevas. Crer em Jesus não é só um ato emocional, religioso, é uma decisão de entrega. Quem crê nele não permanece como está. Jesus é a luz que ilumina o caminho, a luz que se revela, a vida que transforma. Jesus é a luz. Portanto, nessa noite, somos convidados a sair das trevas e andar na luz. A deixar que Jesus guie a nossa vida todos os dias. E a receber o perdão dos pecados que só Jesus pode nos dar. A luz de Cristo ilumina o nosso caminho. Ele é a luz para o seu caminho. Mas nós precisamos aceitar e seguir essa luz.
não vai iluminar de forma automática. Eu preciso reconhecer que eu estou andando na escuridão, que eu estou andando longe de Deus, e dizer: Jesus, seja meu Salvador, seja meu Senhor, ilumina o meu caminho. Não podemos andar nas ambas realidades, luz e trevas ao mesmo tempo. Não, de seguir Jesus é a chave para a transformação. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os olhos. É essa luz que ilumina o caminho, que um dia iluminou a nossa vida, e que pode iluminar a vida dessas pessoas que a gente está colocando aqui. Então, na sua oração por essas pessoas, diga: Senhor, ilumina os olhos, ilumina o entendimento, ajude essas pessoas, ó Deus, a saírem das trevas, a andarem na luz. Jesus, me use para fazer isso, me use. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos. Obrigado por saber que o Senhor, ó Deus, nos tirou das trevas do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor fez isso comigo, o Senhor fez isso com os meus irmãos que aqui estão. Nós não merecíamos tamanho amor, mas o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós naquela cruz. E ó Deus, através daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos lavando, nos purificando do pecado, nós agora temos o Senhor, que é a luz do mundo e ilumina o nosso caminho. E somos felizes por sermos um povo que não está perdido, que não anda confuso, sem direção. Mas, ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a levar a Tua luz a tantos lares que ainda estão nas trevas, a tantos familiares que ainda estão andando perdidos na escuridão, a tantos colegas de trabalho que ainda estão nas trevas. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor por esta cidade, por Itaquera. Usa a nossa igreja como luz de Cristo, como sal desta terra, para que a nossa pátria seja do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E nessa certeza, nós vamos cantar agora